Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 24 de novembro de 2023, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel, uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo antes da palestra para que nos harmonizemos. A página de hoje foi retirada do livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel e pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. É intitulada Nas Leis do Destino. Não digas que Deus sentencia alguém a torturas eternas. Tanto quanto podemos perceber, o pensamento divino, imanente em todos os seres e em todas as coisas, o Criador se manifesta a nós outros, criaturas conscientes, mais imperfeitas, através de leis que lhe expressam os objetivos no rumo do bem supremo. Essas leis, na feição primitiva, podem ser abordadas nos processos rudimentares do campo físico. O fogo é agente precioso da evolução, nos limites em que deve ser conservado. Entretanto, se colas a mão no braseiro, é natural incorras, de imediato, nas consequências. A máquina é apêndice do progresso. Contudo, se não lhe atendes às necessidades, sofrerás para logo os resultados desastrosos da negligência ou da indisciplina. Ocorre o mesmo nos planos da consciência. Na matemática do universo, o destino dar-nos-á sempre daquilo que lhe dermos. É inútil que dignatários desse ou daquele princípio religioso te pintem o todo perfeito por soberano purpurado, suscetível de encolerizar-se por falta de vassalagem ou envaidecer-se à vista de adulações. Os que procedem assim podem estar movidos de santos propósitos ou piamente magnetizados por lendas e tradições respeitáveis que o tempo mumificou, mas se esquecem de que, mesmo ante as leis dos homens, pessoa alguma consegue furtar moralmente o merecimento ou a culpa de outra. Deus é amor. Amor que se expande do átomo aos astros, mas é justiça também. Justiça que atribui a cada espírito segundo a própria escolha. Sendo amor, concede à consciência transviada tantas experiências quantas deseje a fim de retificar-se. Sendo justiça, ignora quaisquer privilégios que lhe queiram impor. Não afirmes desse modo que Deus bajula ou condena. Recorda que não podes raciocinar através do cérebro alheio e nem comer pela boca do próximo. O Criador criou todas as criaturas para que todas as criaturas se engrandeçam. Para isso, sendo amor, repletou-lhes o caminho de bênçãos e luzes, e, sendo justiça, determinou possuir-se cada um de nós vontade e razão. A vida, assim, aqui ou além, será sempre o que nós quisermos, e não sofismemos a palavra de Jesus quando prometeu ao companheiro de sofrimento no Calvário que estaria com ele no paraíso, como poderia estar em qualquer instituto de educação no mundo espiritual, porque foi o próprio Cristo quem nos informou, de maneira incisiva,
que o reino de Deus está dentro de nós. Uma ótima palestra a todos. Olá, amigos frequentadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida e todos aqueles que nos acompanham através da rádio e da TV Abel. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje nós vamos estudar as questões 614 a 628. Elas estão na parte terceira das leis morais, no capítulo 1 da lei divina ou natural. Os itens são caracteres da lei natural e conhecimento da lei natural. Então, que a luz, a paz e o amor de Jesus esteja conosco, permaneça em nossos corações, que nós possamos nos concentrar para o estudo da noite de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, primeira questão, ou seja, as duas primeiras, 614 e 615. Que se deve entender por lei natural e se é eterna a lei de Deus? E os Espíritos responderam: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. É eterna e imutável como o próprio Deus. Então, tudo começa com Deus. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos foi justamente o que é Deus. E eles responderam que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então é a base, de tudo, é Deus, o Criador. Tudo começou por Ele. Para você chegar a essa abstração, porque nós não conseguimos ver Deus, pegar Deus, então nós temos que pensar, que montarmos um modelo na nossa razão, na nossa lógica, para que possamos compreender Deus. Como que nós vamos compreender algo que nós não conseguimos ver, que nós não conseguimos segurar, já que nós ainda somos tão materializados? Então nós temos que raciocinar. Nós temos que ter uma lógica de pensamento. Nada não tem condições de criar nada, portanto alguém criou. Não é tudo que existe. Nós criamos coisas, mas nós transformamos na realidade coisas que já foram criadas. Nós manipulamos a matéria, mas quem criou essa matéria? Então teve que ter um começo. Já que o nada não produz nada, alguém criou. E aí você vai testando, algumas fórmulas, algumas teorias e vendo se elas se encaixam. Ora, nos diz a razão que algo que seja muito elaborado, que dê muito trabalho, vamos dizer assim, que necessita de uma grande intelectualidade, de um grande tempo consumido para criar uma determinada coisa, só uma mente muito adiantada que poderia ter concebido. Por exemplo, um computador, como que se chegou àquilo? É evidente que não foi uma pessoa sem estudo, sem instrução para ter chegado àquilo. A pessoa, para ter concebido aquilo, é uma pessoa que tinha um conhecimento muito bom, muito adiantado intelectualmente. E assim é Deus. Você olha como somos formados, como é formada uma planta, a semente, em qualquer coisa que você olhe na natureza, que você vá pesquisar mais detidamente, você vai encontrar ali uma coisa assim que vai te remeter realmente a alguém que criou. Como que criaram isso? Como que essa semente, esse negocinho de nada aqui pode dar origem a uma árvore frondosa aqui que dá frutos? Enfim, esse ciclo, essa perfeição, esse equilíbrio. Claro que vão ter sempre aqueles que vão dizer que isso é fruto do caos, do acaso. Não tem fundamento. Nós vivemos num mundo todo regido pela razão, pela lógica, mas a criação do universo não, foi o caos, foi o nada, que criou puff. De repente já foi uma explosão
E dessa explosão nasceu tudo. Mas essa explosão, já existe um modelo matemático já há certo tempo, que para uma explosão ter gerado esse universo da maneira como foi feita, ela foi calculada. Você tem que ter um tempo, você tem que ter uma intensidade para produzir esse tipo de universo que é sustentável, né? Porque senão, no próprio modelo matemático indica que se tivesse um índicezinho ali que não fosse o que realmente existe, o que aconteceu, no fator tempo, no fator massa, no fator energia, o universo ele não teria como se sustentar. Então, tudo indica, né, pela lógica, pela razão, que isso foi cálculo, foi calculado. E aí, na nossa doutrina, né, nós temos uma definição, né, dos atributos dessa divindade. E isso realmente se encaixa, né? Você começa a ver que realmente faz sentido, porque se aprofunda nesse pensamento. Então vamos lá. Nós temos essa definição, né, dos atributos dessa divindade, que para existir um Deus, ele necessita ter alguns atributos. E quais são eles? Ele tem que ser eterno, ele tem que ser imutável, ele tem que ser imaterial, ele deve ser único, deve ser onipotente e deve ser soberanamente justo e bom. E detalha para nós o que seria isso. Então, por que Deus é eterno? Porque se ele tivesse tido o princípio, ele teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. Então faz sentido, né? Ele é imutável, porque se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam, porque você imagina, alguém que está sujeito a mudanças, ele cria um universo, se ele não é imutável, se ele é mutável, então o que ele cria também é mutável. Então esse universo também ruiria. Ele é imaterial, por quê? Porque se a sua natureza difere, de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque ele estaria sujeito às transformações da matéria. Ele é único. Por quê? Porque se tivessem muitos deuses, não haveria uma unidade de vista, né? Nem unidade de poder na ordenação de universo. Cada um ia querer uma coisa. Não, eu entendo que deva ser desse jeito. Não, mas eu prefiro que seja assim. Então não haveria uma ordenação, né? Uma direção, uma unicidade. Ele é onipotente, isto é, ele é onipotente, né? Ou seja, ele tem todo o poder porque ele é único. Se não dispusesse desse soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, e que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus, aquela mesma coisa, né? Ele é único e é onipotente, né? Ele tem que ter todo o poder, porque senão teria um outro que estaria ali competindo com ele. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores, e essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça nem da bondade de Deus. Então, sem justiça e sem bondade, não existiria também o universo. Então, o universo, as coisas, os eventos que ocorrem no universo, eles têm que obedecer uma determinada lei, porque senão eu criei, né, eu tenho obra lá, e a minha criação ela vai começar a alterar essa obra ao seu bel prazer. Então tem que haver justiça. Em tudo existe justiça. Existe a lei de causa e efeito. Então, todos os eventos que são a origem da causa, eles vão receber a repercussão do efeito que causaram. Então, isso é uma lei imutável que vale aqui e vale em qualquer outra parte do nosso universo. E tem que ser assim. E aí você verifica, nessa lei de justiça, a extrema bondade, né? A extrema misericórdia do Criador. Porque ele foi bom, todo ser que é justo, ele é justo porque ele é bom, porque ele se preocupa
não é? Com todos os eventos daquela criação. Então nós temos que usar, não é, o nosso raciocínio, a nossa lógica, para chegarmos a essas conclusões. Porque também se a gente simplesmente aceita, não, realmente existe o Criador e não procura imaginar, pelo menos, pensar, não é, do porquê que ele nos criou e o que ele espera de nós, fica difícil também seguir, não é, a sua justiça. Então nós temos que pensarmos sobre isso. Continuando. Questão 616. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que, noutra época, lhes proibiu? Ou seja, aqui nesse momento você faz isso, mas 2 séculos depois eu derrubo aquilo, não, agora o que vale é isso aqui. Será que é assim que funciona? Olha o que os espíritos responderam. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. Não as leis de Deus, as deles, né? Ou a interpretação que eles fazem da lei de Deus. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Os homens são obrigados a modificar as suas leis, por quê? Porque elas vão depender sempre daquele momento, do conhecimento que eles têm, tanto intelectual quanto moral, né? Elas vão ser o resultado dos hábitos, dos costumes, do conhecimento daquela época. E, portanto, elas vão estar sujeitas aí a variações, a ajustes ao longo do tempo. As de Deus, elas são perfeitas, elas são imutáveis. Nós que não temos conhecimento suficiente para alcançá-las. Então você vê aí, ao longo do tempo, se pensava, por exemplo, que a Terra era o centro do universo, e aí de quem discordasse disso? Era queimada na fogueira. Então nós tivemos aí durante muito tempo, na nossa civilização, essa crença que vem lá de Aristóteles, né, do geocentrismo, de que a Terra era o centro do universo. Aí me vem o Copérnico e fala assim, não, é o heliocentrismo, ou seja, giramos todo em torno do Sol, né? Galileu Galilei também abraçou essa ideia e eles tiveram aí, né, foram perseguidos, enfim. E há outras teorias que vão aparecendo, como o Big Bang, que também ao longo do tempo vão sofrendo determinados ajustes, tem contestações, eu acho que não foi bem assim, eu acho que não foi só o Big Bang, eu acho que foi sim. Então, conforme nós vamos avançando, né, o nosso entendimento, né, ele vai se modificando. Portanto, as leis que elas sempre vão acompanhar os nossos usos, os nossos costumes, elas também são mutáveis, né? Mas o universo está lá. Ele não muda, ele é aquilo ali. Quem criou também não muda, é aquilo lá. O que mudam é a nossa visão, é a nossa interpretação daquele evento. Questões 617 e 618. As leis divinas abrangem alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? A continuação da 617. Dado é ao homem aprofundar umas e outras, ou seja, né, alguma outra coisa que não seja só a lei moral. São as mesmas para todos os mundos as leis divinas, ou seja, vale aqui para a Terra, vale para Marte, vale para um outro planeta lá na galáxia X, por exemplo. E olha o que eles respondem. Todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma. Dado é ao homem aprofundar umas e outras, mas em uma única existência não lhe basta para isso, é muito pouco, né, para assimilarmos tudo, uma existenciazinha que em relação à eternidade não é nada, né, a imortalidade do espírito não é nada. A razão nos diz que as leis divinas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Então,
que acontece? Vamos imaginar um planeta que ele seja habitado por seres bastante adiantados em relação aqui à Terra, a nós. Eles vão estar sujeitos, primeiramente, às leis da matéria daquele orbe, que, conforme os espíritos nos ensinam, eu vou ter uma mudança aí na matéria. A matéria daquele planeta mais adiantado, ela vai ser mais sutil, mais rarefeita que a nossa, não vai estar tão sujeito, não é, a essa materialidade bruta nossa aqui. Então, eu vou ter, num planeta que seja mais adiantado, diferenças, né, em relação a nós aqui, com relação aqui à gravidade, à temperatura, à pressão, né, a vestimenta carnal, né, ou seja, o corpo desses indivíduos de um planeta mais adiantado, eles seriam muito mais sutis do que o nosso, né? Assim como o seu perispírito também seria bem mais sutil, né? E nos indicam que conforme mais adiantado for, é como se eles vivessem uma experiência mais espiritual do que material. Agora, a lei moral, né, ela seria a mesma. O mal é o mal, o bem é o bem. Né? Porém, o entendimento, né, é que varia. Né? E a prática, né, desse entendimento é que vai ser adequada a essas gradações de adiantamento do espírito. O bem ele nunca vai mudar. Você fazer o bem a alguém, você querer, né, ou você fazer o mal, você prejudicar alguém, isso não muda. Né? Agora, a interpretação disso, né, é que varia, não é, de acordo com o grau de adiantamento de cada planeta, de cada orbe. Né? Elas vão ser apropriadas, né, ao grau de progresso dos seres que habitam aquele planeta. Mas elas não mudam. Né? A matéria está sujeita a variações. Como a matéria muda, as leis que regem a matéria também elas vão se adequar, elas vão mudar. Elas têm que mudar para refletir, né, o estado daquela matéria, seja ele mais bruto ou menos bruto. Continuando. Questão 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? E olha o que eles nos respondem. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Ora, se a nossa destinação é sermos espíritos puros, ou seja, alcançarmos, né, o mais alto grau de educação, de intelectualidade, de moralidade, nós vamos conhecer, né, e compreender essas leis. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que em cada nova existência sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se tivesse que assimilar tudo em uma só, aonde haveria a justiça divina para tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria? Ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido o se instruírem? Se eu só tenho uma chance e eu só vivi uma semana, como é que eu consegui assimilar? Se eu vivi 60 anos, mas foi 60 anos na selva, como que eu consegui assimilar toda a intelectualidade, toda a moralidade? Então, uma existência só, a própria lógica, a própria razão nos diz que isso é muito pouco. Né? Então, quer dizer que existe justiça, equilíbrio, em algo assim? A nossa razão nos diz que não. Né? Conforme nós vamos progredindo através dessas encarnações, é que nós vamos adquirir aí a intelectualidade e a moralidade. Para conhecer, não é, as leis de Deus, o que a gente precisa? A gente só precisa da intelectualidade. Eu conheço, tem ali aquela regrinha, né, os profetas colocaram ali, Moisés, então eu vou lá, eu
tenho conhecimento, né, daquela lei. Agora, para compreender realmente aquela lei, eu preciso ter moralidade, eu preciso ter esse sentido moral, ele precisa ser desenvolvido. Porque se você chega para um bárbaro, um bruto, e fala, o que é isso? Isso aqui são um conjunto de leis morais, não matarás, não roubarás, não sei o quê. Não vai entender nada se ele é um bruto, se ele é um selvagem. Para ele matar faz parte do processo. Ele pode dizer, conhece a lei de Moisés? Conheço. Pratica? Não pratico porque eu não concordo com isso. Agora, conforme você vai se aprimorando moralmente, você vai realmente, né, não se deve matar, só quem pode tirar a vida é Deus. Né? Eu tenho que fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fizesse a mim mesmo. Então isso aí vai depender sempre do meu progresso de experiência. É uma existência só para eu compreender que eu devo fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fizesse a mim mesmo. Se eu só tenho uma vida, eu quero agora, eu quero gozar ao máximo, eu quero aproveitar ao máximo, eu vou me preocupar com o próximo, se eu vou ter uma vida só. Né? Quanto mais evoluído moralmente o indivíduo maior compreensão das leis divinas esse indivíduo vai ter. Né? Nós vamos, através das experiências, nós vamos, eu vivenciei aquilo, eu fiz mal para alguém e tive que arcar com as consequências do mal que eu fiz. Então eu vou entendendo, eu vou compreendendo, é causa e efeito. Né? É isso que gere, não é o mundo. É daí que vem a justiça divina. Então eu começo a ter mais um pouco de cuidado, eu começo a me preocupar com isso. Por quê? Porque isso me afeta. Né? Então eu tenho que me modificar. Questão 620 a 621. Antes de encarnar, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Onde está escrita a lei de Deus? E o complemento dessa, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Pois bem, o homem traz a lei de Deus grafada na consciência e compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Por haver esquecido e desprezada, quis então Deus que lhe fosse lembrado. Então nós trazemos na consciência, né? Grafada. Com as nossas vivências, nós vamos cada vez mais compreendendo, né? Interpretando melhor, né, essas leis. Mas o que acontece? Eu, quando estou lá no plano espiritual, é uma coisa, eu não estou passando, não estou provando. Eu encarnei, se eu tenho ainda maus instintos, né, se eu tenho vícios, é claro que eles vão abafar. Não é? Embora eu tenha na minha consciência instintivamente aquilo, né, ou eu tenha a intuição daquilo, poxa, mas aí eu tenho os apelos, né, mundanos, e acabo por esquecer e desprezar. Mas Deus está sempre ali providenciando para que nós fôssemos lembrados, né, das suas leis. O nosso atraso moral, realmente, né, é que é o responsável por essa negligência, né, que nós temos para com as leis divinas, mas nós vamos estar acarretando aí para nós os prejuízos. Né? O ônus é todo nosso, nós plantamos e nós vamos colher. Agora, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele permite, né, que as suas leis elas sejam relembradas. Por quê? Para que o progresso seja mais rápido, senão vai ficar ali, né? Eu errei, é que nem o fogo. Por exemplo, alguém descobriu o fogo, né, que o fogo serve para isso, serve para aquilo. Se ele ficasse guardadinho, aquilo ali ficasse guardadinho só para ele, né, aí um outro indivíduo teria que levar o mesmo tempo para aquela sociedade que desenvolveu o fogo pudesse usufruir dessas possibilidades. Não, isso foi disseminado.
Então, aquela tribuzinha que conheceu, ela passou para outro indivíduo, que passou para outro, que foi para outra tribo, quando se espalhou. Né? Então, eles não tiveram que desenvolver, né, que parar para pensar, para olhar, aquilo já chegou, pronto. Então, isso é um agente do progresso. A mesma coisa acontece com as leis. Se a gente tiver que errar, né, fazer tudo errado para assimilar, é complicado. Então, nós podemos, né, claro que nas nossas jornadas nós vamos errar, mas a gente precisa errar tudo, né, sempre. Então, a experiência, né, enfim, o relato das pessoas vão servir para te alertar, né? Eu não preciso tomar um choque, meter o dedão na tomada para saber que aquilo dá choque. Né? Fala, não, olha, não mete o dedo aí, por quê? Porque passa eletricidade e dá choque. Fala, eu não acredito não, vou lá, todo mundo enfiando o dedão na tomada. Não é assim que ocorre. Né? Nem todo mundo, né? Muitas pessoas já levaram choque na vida, por descuido, por um acidente, mas ninguém vai lá intencionalmente, né? Depois de crescida. É evidente que uma criança pode fazer isso por desconhecimento, mas ninguém vai lá, né, propositadamente, eu vou ver se dá choque mesmo. Não, já falaram que dá choque porque dá choque. Né? Falam que o fogo queima, eu não vou ficar com a minha mão ali no fogo. Então a experiência, eu não preciso passar por aquilo. A experiência dos outros já pode me ajudar. Eu já tenho raciocínio, né? Eu já posso falar, se aconteceu aquilo ali com aquela pessoa, se aquela pessoa fez assim, fez assado, usar drogas, será que é uma boa? Poxa, mas quem usa, o que acontece com as pessoas que usam drogas? Será que todos os espíritos têm que usar, têm que passar por essa experiência de usar droga, de viciar os seus centros vitais por causa da droga, para ter essa experiência? Será que é necessário isso? Ou eu posso ver o resultado? Eu já estou vendo o resultado. O resultado é isso aí, ó, é miséria, é desgraça, é tristeza, é crime, é solidão, é vazio. Para que eu vou experimentar uma coisa que o resultado é isso? Né? Então, não. Eu posso aprender, né, com a experiência alheia. E aí, de tempos em tempos, o Pai de infinita misericórdia permite, não é, que nós sejamos alertados, sejamos relembrados desses procedimentos da sua lei. Por quê? Porque nós já sabemos disso. Nós trazemos no nosso íntimo isso. Mas eu abafo por causa ainda do meu baixo adiantamento moral. Então, mas aí ele vem avisar, olha, não é bem assim, cuidado. Né? Você tem que agir dessa maneira. Eu tenho um norte, eu tenho um conjunto, né, de normas que vão me ajudar, né? E eu tenho que segui-las, senão eu vou quebrar minha cara. Eu não preciso necessariamente errar tudo para aprender. Eu posso aprender, né, com exemplo. Continuando. 622 a 623. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Estes não se enganam, fazendo-os transviar-se por meios de falsos princípios? E olha o que eles respondem. Em todos os tempos, Deus reserva a certos homens a missão de revelar a sua lei. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Certamente, hão dado causa a que os homens se transviassem àqueles que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, tomaram para si um encargo que lhes não fora cometido. Todavia, como eram afinal homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Então Deus manda de tempos em tempos seus enviados. Né? Aí são espíritos preparados, coisa e tal. Agora, nada impede, né, que um indivíduo chega lá e fala, não, eu, sem ser um enviado, se diz ser. E começa aí a inventar ou interpretar as leis divinas conforme a sua moralidade ou conforme a sua intelectualidade. Mas mesmo ensinando coisas erradas, por ser homem de gênio, às vezes muita verdade eles revelam. Né? Em todos os tempos, em todas as sociedades, existem aqueles que se destacam devido ao seu conhecimento e moralidade.
Estes exercem missões especiais de revelar aos demais as leis divinas. Como conhecimento e moralidade nem sempre, né, andam juntos, muitos são os que, sem serem inspirados por Deus, ou seja, não são espíritos superiores, se passam por seus intermediários, fazendo com que muitos possam se transviar ao seguirem seus falsos princípios. Então, é complicado, mas é a maneira como nós progredimos, né? Nós vamos tentando, né? Nós vamos experimentando, erramos. Se erramos, vamos responder por isso e continuamos aí, não é? Na nossa jornada até a gente não errar mais. Isso faz parte do processo do aprendizado. 624 a 625. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Qual o tipo mais perfeito que Deus nos deu como guia e modelo? E aí os nossos amigos respondem: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Aquela história da árvore. Você conhece a árvore pelos frutos que dá. Né? Você tem um profeta, o fulaninho é um profeta, vamos escutar o que ele tem para nos falar. Aí você vê o comportamento, né? Ou o próprio ensinamento daquele indivíduo que não condiz, não é com o bem, com a coisa certa. Então você tem que ficar, não é nem tudo, né? Nem todo homem que fala Senhor, Senhor é representante do Senhor, então a gente tem que ficar, né, de antena ligada. Os espíritos, ao serem indagados quanto ao tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir de guia e modelo, eles não deixam dúvida, né? Eles respondem direto e claramente: Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Imagina nós, um dia, o nosso planetinha, todos nos comportarmos como Jesus. E é isso que vai acontecer. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Ou seja, quanto mais adiantado no Espírito mais em conexão, né, com Deus ele vai estar, né? Mais estreita vai ser essa comunicação. Então, não é o Jesus, o Espírito mais adiantado, né, que já encarnou aqui neste planeta, ele tinha essa conexão. E aí vem o Espiritismo, que nos esclarece que, na realidade, Jesus já se ocupava com o planeta Terra há muito tempo, desde a sua criação, né? Ele é o grande arquiteto por trás de tudo isso, né? Ou seja, né, sendo representante divino, né? Sendo o Espírito puro que está em conexão direta com Deus. Mas ele não é Deus, ele é um Espírito puro, que para chegar a esse grau de pureza também teve que passar, não é, pelas vielas aí que nós ainda tropeçamos, né? Ele, Espírito que existe aí há muito tempo, né? E aí o tempo é uma questão relativa, a gente não vai quantificar quantos anos, então, Jesus viveu, se ele está aqui desde quando o planeta foi criado, então isso não importa. O que importa é que ele é um espírito puro, passou, né? Que traçou, que trilhou todo um caminho para chegar onde chegou e receber essa incumbência do Pai Infinito da Misericórdia, que é o nosso planetinha. E tudo aquilo que está aqui, não é? É o trabalho do Mestre. Ele é o caminho, né? Jesus é o caminho, ele é a verdade, é a vida. Aí quando ele diz, eu sou, ele se referia aos seus ensinamentos, né? Aquilo que ele ensina, aquilo que ele faz, a sua filosofia de vida. Caminho significa que o ser humano deve trilhar. Para a gente trilhar, não é? Para chegar a sermos espírito puro, a gente tem que passar obrigatoriamente pelo Evangelho, por Jesus, né? Ou seja, seguir esses ensinamentos. A verdade significa que o Evangelho
ela é a expressão mais pura das leis, né, das leis divinas, das leis cósmicas trazidas para o ser humano. Vida, né, eu sou a vida. Ou seja, Jesus veio descortinar o plano espiritual. Né? Até então, o ser humano fazia as coisas para ter o quê? O paraíso na Terra. Ele veio falar, meu reino não é deste mundo. Né? Ele veio nos apresentar a verdadeira vida, que é a vida espiritual. 626. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais. Antes dele, só por intuição, os homens tiveram conhecimento delas. Ou seja, antes de Jesus, era só intuição ou eles eram inspirados também? Outros espíritos que nos trouxeram, não é, as leis divinas. Olha o que eles responderam. Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram desde todos os tempos proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados, pela ignorância na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Jesus foi o mais perfeito modelo enviado por Deus. Porém, o que acontece? Ao longo do tempo, em todos os povos, em todas as sociedades, aqueles que se propuseram a meditar, a pensar sobre os mistérios da criação, né, da vida, o que eu sou, quem criou isso tudo, porque sempre foram questões em todos os povos, em todas as sociedades. Né? Sociedades que não se conversavam, que não tinham como se comunicarem, e isso é uma ideia em todos os povos. Né? É intuitivo do homem querer saber a sua origem, né? Quem o criou. Então, esses que se propuseram, esses elementos que se propuseram a isso, eles recebem a ajuda do plano espiritual. Né? Eles se conectaram e receberam ajuda. E aí, pelos ensinos, mesmo incompletos, que divulgaram, estavam o quê? Preparando, né, o terreno para receber o ápice, não é, dessa ajuda que seria o Evangelho. Agora, por que eles tiveram que preparar o terreno? Por que não se pegou o Evangelho? Não, pega lá o Evangelho e coloca esse Evangelho, essa informação lá numa tribo, né, bárbara. Não ia adiantar de nada, porque o que interessava para aqueles indivíduos era sobreviver. Eles estavam lutando pela sobrevivência. Né? Então, você não tinha uma sociedade plenamente capaz de sustentar só pelo trabalho aquela massa humana. Então, eles viviam da guerra, da pilhagem. Como você vai chegar para um povo, um viking, por exemplo, né, que vive de pilhar, e, portanto, para pilhar ele tem que usar da violência, ele mata, né, e tudo mais. Como é que você vai chegar para um povo desse com os conceitos? Né? Daí a dificuldade imensa, não é, que os evangelizadores tiveram para domar essas tribos bárbaras, né, até que eles realmente saíssem da barbaridade e tivessem um pouco de civilidade, né, que se estabelecessem, né, que tirassem da terra o seu sustento, que entendessem que não preciso tirar do próximo, eu posso criar riqueza. Né? Continuando. 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares,
ele falava aquilo que aquelas pessoas daquela época podiam assimilar. Faz-se mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com razão. Então não pode ter mais, né? Nós não temos mais na nossa época a desculpa da ignorância. Não, eu não sabia. Hoje a comunicação, né? Os veículos de comunicação aí chegam em todos os lugares, em todos os lares. Né? Então eu não posso pretextar ignorância, né? Desconhecimento. Eu posso não compreender. E aí tem que ter alguém que chegue e explique, né? Que desvende. E essa é a missão do Espiritismo, é o Consolador Prometido. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus a sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e caridade. Então, o Espiritismo ele esclarece de tal modo que eu não posso mais ter aquela coisa de eu vou adaptar Deus às minhas necessidades, porque é isso que acontece, é isso que nós fazemos. Né? Nós temos aí o Evangelho de Jesus muito claro, muito claro. Né? Mas o que a gente faz? A gente está sempre adaptando, né? As nossas necessidades. O Deus que eu acredito é aquele Deus que, se eu fizer uma promessinha, Ele vai me dar. Se eu parar, eu vou parar de beber. Eu vou parar de beber durante 1 ano. Aí o senhor vai... Aí imagina Deus lá, né? Olha, o fulaninho vai parar de beber 1 ano, então eu vou conceder essa graça. Mas é isso que a grande maioria acredita. Né? A concepção de Deus que fazemos é essa. É da troca, é ainda aquele Deus lá de trás, da oferenda, né, das tribos que ia lá, deixava a minha oferenda, o meu sacrifício, em troca eu recebia alguma coisa. E o Espiritismo vem dizer o seguinte, olha, o sacrifício que Deus espera de você é a sua transformação, é você se melhorar. Esse é o verdadeiro silício, né, o verdadeiro sacrifício que é agradável a Deus. Né? Você quer... eu amo Jesus. Nossa, eu amo Jesus. Você ama verdadeiramente Jesus? Então, segue, Jesus, faz o que Ele... Você quer agradar a Jesus? A melhor maneira de você agradar a Jesus é não dando trabalho a Ele. É seguindo o seu Evangelho. Você vai estar facilitando o trabalho, né, de Jesus, dos bons espíritos que colaboram com ele. Se você parar de dar trabalho, senão ele vai ter que chegar, olha lá, o fulaninho está em dificuldade de novo, vai lá e socorre ele. Não, ele vai poder pegar esse aparato, todo esse aparato que ele tem, onde seja realmente necessário. Né? E bem, chegamos aí à última questão do nosso estudo da noite de hoje. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germes de grandes verdades que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis
se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá, de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguraram sem razão alguma e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos, eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Bom, cada tempo tem suas leis e costumes, pois que estas dependem dos avanços intelectuais e morais de cada sociedade. Acontece que as leis divinas elas são imutáveis e conforme progredimos, vamos estar em condições de melhor compreendê-las e executá-las. O Espiritismo é justamente o consolador prometido por Jesus, que vem a seu tempo relembrar o que for esquecido, porque Jesus ele não falou nenhuma mentira. Acontece que o que ele falou não foi compreendido, e também foi adulterado. Então, o Consolador ele vem para relembrar o que foi esquecido, vem para esclarecer e revelar o que foi oculto, porque aquele povo daquela época não tinha condições de assimilar, não tinha moralidade suficiente, E a função realmente do Consolador é tirar todas as dúvidas, é tirar o véu, e nos libertarmos da ignorância. Nós conhecemos Deus, nós temos ideias das leis, basicamente todas as religiões pregam o bem, pregam a verdade, tem essa figura do monoteísmo, mas é aquela coisa, a gente continua adaptando Deus às nossas necessidades. Então tem aqui uma promessinha, eu faço tudo errado, mas aí eu me arrependo, eu vou lá e confesso que eu errei, digo que me arrependo e está tudo bem, e eu saio dali do altar e continuo fazendo as mesmas coisas, eu não me modifiquei. Então o Espiritismo ele vem acabar com essas crendices, com essas ideias, com esses dogmas, mostrando realmente o que deve ser feito, sem alegorias, sendo o mais claro possível, e todos têm condição de assimilar. É muito claro explicar esses mistérios. Nós somos espíritos imortais criados por Deus, estamos aqui no planeta Terra, na grande escola da vida para nos melhorarmos. A nossa meta é sermos espíritos puros através do conhecimento, através da experiência nós evoluímos. E conforme vamos evoluindo, nós vamos compreendendo melhor as leis universais, as leis divinas. E vamos, conforme compreender, nós vamos praticá-las melhor. Então é isso. Que a luz, a paz, o amor de Jesus permaneça em nossos corações, agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.